Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje é um vídeo muito legal e muito importante para nossa caminhada com Deus. É um vídeo de extrema importância para nós sabermos aonde que Deus quer que a gente habite, o que Deus quer que a gente faça. O tema de hoje é os limites que Deus estabelece. Mas antes, vamos começar? Nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Números, no capítulo 34, a partir do versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental. Então aqui a gente dividiu um pouco esse capítulo em algumas partes. Li essa primeira parte, que a gente percebe que Deus estabelece limites pra gente. Deus estabelece até onde a gente pode ir. Deus quer que nós sejamos obedientes e nós venhamos acatar e praticar a vontade dele. Então é Deus que estabelece os limites até onde nós podemos ir e ele faz isso para o nosso próprio bem. Ele faz isso como uma forma de cuidado conosco, uma forma de amor e até para provar a nossa obediência nele, se nós vamos estar obedientes, fiéis a ele ou não. Nós também podemos perceber a especificidade. Deus disse em específico a terra, que ia ser Canaã. Então Canaã ia ser herança daquele povo. Canaã ia ser a promessa cumprida ali na vida daquele povo, uma promessa feita a todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus é específico em suas palavras, Deus é específico em suas obras. Ele sabe o que ele nos ordena, porque ele sabe, ele conhece a terra e ele conhece aquilo que ele vai dar pra gente, ele conhece a nossa estrutura. Então, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá detalhes daquilo que ele quer, ele nos dá detalhes de como ele quer que nós praticamos as ordens dele. Ele sabe que o nosso plano aqui terreno é passageiro, mas o nosso plano espiritual é eterno. Então, nós devemos pensar nisso, que Deus é um Deus que estabelece limites, ele é Pai, ele ama. Deus é um Deus que é específico nas suas ordens, Deus sabe o que ele nos ordena e ele quer que pratiquemos, e Deus nos dá limites. Esses limites que Deus nos dá, ele nos dá por um cuidado dele, por um amor dele. Deus, ele nos estabelece limites porque ele não quer que nós pequemos contra ele e ele não quer que nós nos desviemos dele. Precisamos ter limites em nossas vidas, pois os nossos desejos, eles são muitas vezes para o mal. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, muitas vezes. Ele é um coração inclinado para o mal. Porque desde a queda, desde que Adão e Eva pecaram, a gente já tem isso no nosso DNA. Essa perversidade, esse pecado, essa iniquidade, essa coisa para o mal mesmo. Então, nós podemos perceber aqui agora a rota. Eu vou ler com vocês esse versículo e a gente vai traduzindo aquelas palavras que Deus tinha colocado aqui aonde ia passar os limites daquele povo. Então, observe que a gente vai falar o significado de cada palavra, de cada localização que Deus já tinha dado para aquele povo, que representava cada lugar. E isso nos mostra que enquanto formos obedientes a Deus, estaremos debaixo da sua cobertura espiritual, de sua proteção e na sua presença. Como o nome, que a gente vai ver daqui a pouco, Azaradar. Mas se formos rebeldes e desobedientes a ele, estaremos dando legalidade para o inimigo. Nós estaremos abrindo uma porta, uma brecha espiritual e dando legalidade para Satanás e seus demônios. Então nós percebemos aqui no versículo 3. A região sul será desde o deserto de Zin até os limites de Edom. Zin significa plano. Então aquele povo ia estar no plano. Aquele deserto ia ser um deserto plano, ou seja, quando nós passamos pelo deserto, Deus nos protege, ele nos dá esse plano, assim, mesmo que a gente perceba que tá calor, tá quente, a gente tá passando por provação, tá passando por tentação, tá passando por tanta coisa na nossa vida, parece que tudo tá no rebuliço, mas Deus sim é aquele que coloca estrutura, fundamentos debaixo do nosso pé pra gente não tropeçar. Então a gente percebe que aquele caminho ia ser plano, aquele deserto ia ser plano para aquele povo. Acrabim, a gente vê no versículo 4 também, este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim.
Então, nós vemos a Acrabim, que significa subida de escorpiões. Muitas vezes a gente vai sim passar por esse vale da sombra da morte, essa subida de escorpiões, mas Deus está conosco, como ele fala, que ia para a subida de Acrabim e passará até Zim, que era plano. Mesmo eles passando por essa subida de escorpiões, Deus ia estar com eles. Deus tinha colocado ali aquele limite para que poupasse eles de outras coisas. Então eles podiam achar que aquele Acrabim ali ia ser o fim, mas não era, porque Deus ia sim preparar esse Zim, esse plano, esse terreno plano, que mesmo eles passando por meio de escorpiões, eles iam ter onde pisar, eles não iam derrapar, eles não iam cair, eles não iam ser engolidos pelos escorpiões, não iam ser picados. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia. Cades Barneia significa santo. Então a gente percebe aqui que as saídas deles do sul ia ser Cades Barneia. A entrada e a saída deles ia ser santo, o território ia ser santo, porque Deus quer de nós a santidade. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Ele diz para que nós sejamos como ele é. Ele quer sim que nós venhamos ter a santidade nas nossas vidas, a pureza estabelecida em nós, e isso ia se refletir até no território daquele povo. Então nós podemos ver esse Cades Barneia, que significa santo, e nós podemos também perceber que sairá a Azaradar. Esse Azaradar significa área cercada de glória. Então, repare, eles iriam ter o santo, eles iriam ter esse atributo de Deus na vida deles, também para que eles exercessem essa santidade nos seus caminhos, e iriam ter essa área cercada de glória. Isso significa que somente com a santidade nós iremos desfrutar da glória. Somente com a santidade nas nossas vidas, nós iremos desfrutar de uma vida íntegra com Deus, uma vida sem pecado, uma vida de integridade a Deus. Então, essa área escolhida por Deus, essa área cercada da glória de Deus, só ia ser desfrutada mediante a santidade daquele povo. Aquele povo não podia ser um povo iníquo, aquele povo não podia ser um povo extremamente, exacerbadamente entregue aos desejos dele. E sairá a Azaradar e passará a Asnon. Asnon significa forte. E vemos aqui que Deus é forte. E Deus quer que nós venhamos ser fortes também. Então, ele ia passar. Repare que ia ter essa área cercada de glória, as saídas iam ser santo e sairá da área cercada de glória e passará por Asnon. Deus quer que nós passemos por essa vida sendo fortes. Deus quer que nós passemos por essa vida sendo pessoas perseverantes em buscar Ele. Deus quer que nossa vida seja pautada nos mandamentos dEle. Então, nós devemos sim ser fortes em Deus. Rodeará mais o limite de Asnon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, e este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Or significa montanha, e foi o lugar em que Arão morreu. Então, repare que Deus ele já tinha falado que era desde o mar, desse mar grande, e marcareis, era para marcar esse lugar, esse monte Or, ou que seja, aqui deve ser um memorial. Tanto porque Deus tinha falado, mas porque também era o lugar da morte de Arão, da morte do sumo sacerdote, da morte daquele que oficializava perante Deus por aquelas pessoas pecadoras, por aquelas pessoas ímpias que muitas vezes pecavam, idolatravam, faziam ídolos, pessoas que eram murmuradoras. Então, nós podemos perceber aqui esse memorial, a gente deve marcar aonde Deus falou para a gente estar, marcar esses montes, essas montanhas, esses elevamentos, onde muitas vezes algo na nossa vida vai morrer, onde muitas vezes pode parecer uma perda, mas vai ser um lucro, um ganho no futuro. Nós devemos nos encontrar com a cruz, nessa montanha, nesse lugar de elevação, e ter marcado no nosso coração esse encontro com Deus. Nós também podemos perceber, desde o monte Or, que é esse monte que a gente acabou de falar, que significa montanha, marcareis até a entrada de Hamat. Hamat significa fortaleza, então a gente deve marcar até a entrada da fortaleza. Nós devemos entrar nessa fortaleza espiritual, entrar neste lugar de fortalecimento em Deus. E as saídas desde o limite serão até Zedade. Zedade significa lado da montanha. Então, esse lado da montanha iria passar por essa fortaleza, a saída dele ia ser pelo lado da montanha, e dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azarenã, e este será o limite do norte. Então,
seguirá até Sifron. Sifron significa fragrância. As pessoas têm que sentir o cheiro de Cristo em nós, a fragrância de Cristo em nós. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume que Cristo oferece a Deus, que Cristo oferece como uma libação agradável a Deus. Então, esse Sifron, nós devemos seguir essa fragrância, esse perfume de Cristo nas nossas vidas. Também podemos perceber esse Azar Enã, como a Bíblia mesmo fala que as suas saídas serão em Azar Enã. O significado do nome de Azar Enã é Vila das Fontes. Então as saídas deles iam ser esses lugares de fontes, porque Deus é a nossa fonte. Deus é aquele que supre o nosso coração. Ele supre, ele é a fonte que nós podemos nos alimentar. Beber sem precisar se preocupar, vai acabar, não vai acabar. Não, Deus é inesgotável. Quanto mais nós bebemos dessa fonte, quanto mais nós bebemos ali das águas da vida, as águas purificadoras que saem do rio do trono de Deus, mais nós seremos purificados, mais nós seremos perdoados, mais nós seremos santificados por Deus. Então, nós estávamos falando dessa Vila das Fontes, né, Azar Enã, que nós devemos beber mesmo das fontes, da fonte da água da vida que sai de Jesus Cristo, né, que vem de Jesus. Nós também podemos perceber nos próximos versículos mais nomes que significam coisas que nós devemos hoje colocar em prática. Dali seguirá até Sifron e as suas saídas serão em Azar Enã, este vos será o limite do norte. E por limite, do lado oriental, marcareis de Azar Enã até Zefã. Azar Enã já era a Vila das Fontes, né? Deveria ser marcado. E Zefã significa calvo. Calvo. Então, nós percebemos aqui esse Zefã significa calvo. O limite descerá desde Zefã, então desde esse lugar calvo, até Ribla. Ribla significa fertilidade. Então, repare que mesmo tendo esse paralelo de calvo, que era Zefã, e Ribla, que era a fertilidade, nós percebemos que Deus está tanto na escassez, tanto no suprimento, tanto quando nós estamos tendo até excesso das provisões, né? Nós estamos ali podendo guardar a palavra de Deus, nós podemos abrir a nossa Bíblia quando a gente quer e ler a nossa Bíblia. Nós não temos ali uma perseguição física, né, não nos permitindo de ler a Bíblia. Então nós podemos agradecer a Deus tanto por essa fertilidade, tanto por esse rio que jorra, né, mas nós devemos também reconhecer que mesmo passando por dificuldades, mesmo nós passando por lugares áridos, por lugares secos, mesmo passando por lugares como Zefã, que era calvo, né, que significava aqui escassez, nós devemos ser gratos a Deus e saber que é Ele que conduz os nossos passos. Também podemos perceber o limite descerá desde Zefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Aim significa forte também, então ia ser para o lado de Aim, né, para o lado oriental de Aim, porque Deus quer que nós tenhamos fortalezas na nossa alma para que a palavra dele esteja guardada em nós, e não fortalezas contra ele, mas fortalezas para que ele esteja habitando lá dentro, o lugar mais nobre do nosso coração, o lugar mais protegido, o lugar mais bonito, o lugar mais agradável, mais nobre deve ser do Senhor, o lugar mais forte do Senhor tem que estar aqui, ó, dentro de nós. Também podemos perceber mais lugares. Depois descerá e estirá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental. Borda do mar de Quinerete, né? Então, Quinerete significa harpas. Então, esse lugar de adoração. Aqui ele fala que era a borda do mar de Quinerete. Deus quer adoração. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus quer que nós coloquemos a nossa gratidão em prática, adorando a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Essas harpas, esses instrumentos musicais, ou até as vozes também nós devemos colocar, as vozes de júbilo, as vozes de gratidão. Nós devemos entoar a adoração a Deus. Também podemos ver mais coisas nos próximos versículos 17 e 18. São estes os nomes dos homens que vos repartiram a terra por herança, Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num. Então nós podemos perceber a liderança, o governo daquele povo. Quem iria repartir não ia ser qualquer pessoa, ia ser o sacerdote, aquele que oficializava, né, perante Deus por toda a congregação, e Josué, que era o líder, que era o general de guerra. Então, repare que Deus escolheu até os homens, 2 homens só iriam repartir a terra para toda aquela nação, Eleazar e Josué, mais um homem de cada tribo para fazer a repartição das terras obtidas, Canaã, como Deus diz, tomareis mais de cada tribo
príncipe para repartir a terra em herança. Deus também queria que cada tribo desse um príncipe ali para ajudar a repartir. Então, 2 iam ser os principais, mais um príncipe para repartir. Vemos aqui a liderança do governo que aquele povo tinha que ter e o governo de Deus que nós também devemos ter hoje. Pessoas usadas por Deus para que sejam ali nossos líderes, pessoas que Deus coloca na nossa vida para que nós respeitemos, honremos, pessoas que vão nos ensinar mais de Deus. Também podemos perceber os papéis aqui. O sacerdote representava a liderança espiritual daquele povo, que era abaixo de Deus. Ele era o mediador entre o Senhor e Israel. Hoje nós temos Cristo, nossa liderança espiritual, nosso mediador é Cristo. Ele é que media, né, o Deus e nós. Ele é que faz a ponte. Só Cristo faz esse papel hoje. Josué era o general e o líder daquele povo, né, político, vamos falar assim. Representava a liderança humana sobre Israel, a liderança de guerra, a liderança política. Josué também era o general de guerra, ele lutava por Israel, ajudando eles a conseguir território. Então ele também não era só um líder para falar, faça isso, faça aquilo. Ele também colocava a mão na obra ali, ele também trabalhava, ele também lutava as guerras de Deus. Então ele ajudava também o povo. E os príncipes eram representantes de cada tribo, representavam a repartição do povo, já que eram seus líderes internos. Então eles representavam cada povo ali, cada tribo internamente, né, cada interesse de cada tribo, que cada um ia precisar internamente, porque eles conheciam, eles vinham de lá, na repartição das terras. Então eles sabiam que cada tribo ia precisar na repartição das terras. Então nós vemos aqui o limite que Deus estabelece. Não somos nós que estabelecemos esses limites. É o Senhor que estabelece. É o Senhor que guia os nossos passos, as nossas veredas e sabe onde é o melhor lugar para nós. Fiquem com essa mensagem no coração de vocês. E que cada palavra aqui, que cada mensagem do Senhor não volte vazia, porque não volta mesmo. Que nós venhamos guardar no fundo do nosso coração e ansiar as palavras dele e desejar e praticar aquilo que ele já tem nos falado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!